Mateus capítulo 7, verso 24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Meu irmão, assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser a igreja do Senhor. A fonte da vida, como eu falei, à medida que a revelação apostólica vem, ela se renova ano após ano, período após período. Mas os fundamentos da igreja e os fundamentos do cristianismo e os fundamentos do cristão é Jesus Cristo, e é a palavra de Cristo. E o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, é Jesus. A palavra de Deus, ela expressa Cristo, ela expressa o Evangelho. O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. O Novo Testamento, os Evangelhos, revelam Cristo. E o Novo Testamento, as epístolas, elas mostram também a interpretação do Antigo, mas tudo é uma revelação da palavra, do verbo. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, o amor de Deus se fez carne, a misericórdia de Deus fez carne, a santidade de Deus se fez carne, a justiça, o poder, a paciência, a bondade, a benignidade se fez carne e habitou entre nós. E Deus quer também que a sua igreja possa viver a palavra, possa praticar a palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Nós temos orado, nós temos congregado, nós fazemos campanha, nós temos a torre de oração, nós temos os pequenos grupos para o ensino da palavra, para o fortalecimento dos jovens, das famílias. Nós instruímos as crianças, os adolescentes na palavra de Deus. A maneira de instruir, a forma, a metodologia, a didática pode ser diferente, os louvores podem mudar, mas o fundamento permanece, é a palavra de Deus. E o fundamento não pode ser tocado. Porque se nós deixamos de valorizar e de pagar o preço para ter a casa sobre a rocha, o edifício pode até se erguer rapidamente, mas ele não terá estabilidade para superar as pressões dos lugares altos, as pressões da obra de Deus. Quem entende o que eu estou falando? Não haverá estrutura. A obra de Deus, nós passamos por momentos de pressões, momentos de provas, como cristãos, para alcançar e realizar os nossos sonhos em 2022, talvez você já tenha enfrentado vários momentos de provação, de dificuldade, e Deus está construindo a minha vida, a sua vida, sobre a rocha. O período da fundação, o período de furar o terreno, de chegar à rocha, é o período mais desconfortável, é o período que não se aparece, é o período que exige paciência, que exige investimento, que exige esforço, que exige sacrifício. Mas é um período, é um momento que nós não podemos sacrificar, nós não podemos facilitar. Hoje tem surgido a tentativa de se trazer um evangelho, que é um evangelho barato. O evangelho é a graça, mas ele exige sacrifício. A salvação é de graça, mas a bênção depende da obediência. Quem entende o que eu estou falando? Não podemos ter o resultado que a vida cristã promete se nós não praticamos a palavra. E a palavra tem que ser praticada com atenção. Abre comigo lá em Tiago capítulo 1,
verso 22. Sejam praticantes da palavra. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Fala para o seu irmão, não se engane e não deixe ninguém te enganar. A palavra fala que tem que congregar. Surgiu um movimento que fala que não precisa congregar, porque a igreja tem muitos defeitos. Vários líderes também geraram escândalos. Fala para o seu irmão, não se engane e não se deixe enganar. Nós temos que praticar a palavra. Surgiu o pensamento aí da hipergraça, que a graça ela vai nos permitir viver uma vida mundana e seremos aceitos por Deus. Fala comigo, não se engane, não se deixe enganar. Deus é amor, mas o pecado vai destruir a unção e o projeto de Deus na sua vida. Quem entende o que eu estou falando? São pensamentos enganosos querendo facilitar o evangelho para que as pessoas possam andar mais confortável no evangelho. Jesus não facilitou, meu irmão. Ele amou, Ele abençoou, Ele perdoou, Ele curou, mas Ele foi fiel à palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a fonte da vida tem nos ensinado. Há alguns movimentos falando que não precisa dizimar. Se você congregar, você não precisa dizimar. Aqui nem se fala sobre isso. Você dá oferta espontânea. Meu irmão, você vai perder a bênção. O sacerdote tem que ensinar a palavra, mesmo que ele possa se tornar desagradável. Não desagradável porque é deseducado. A fonte da vida tem um estilo. Ela fala coisas, verdades com amor. Quem concorda comigo? O apóstolo e a bispa têm sido modelo para nós de falar verdades sem ser agressivo. Mas as verdades nós não podemos abrir mão. Se a verdade gera desconforto, é para o nosso bem. Quem entende o que eu estou falando? Se a verdade gera desconforto para mim e para você, para que eu e você possamos realizar o nosso sonho, e se nós temos que ter sonhos altos, nós temos que ter fundamentos fortes, porque quanto mais alto o edifício, mais forte tem que ser a fundação, porque ali na fundação é que vai suportar as pressões dos lugares altos, das tempestades, das enchentes, das turbulências. E o Senhor fala, aquele que edifica sobre a minha palavra, aquele que pratica a minha palavra, ele é como um prédio edificado sobre a rocha. Depois da manhã nós vamos concretar mais um piso do prédio garagem lá em Goiânia. Já vai ser o 4º piso, amém? E está lá estável, e vai ficar estável. Por quê? Porque houve investimento. Assim é Deus, não sejamos impacientes, não sejamos precipitados. Quem entende o que estou falando? Não vamos procurar atalhos, não vamos procurar sair da palavra para alcançar resultados mais rápido. A minha esposa faz um pavê de Natal, que é uma delícia. Perdi 8 quilos, estou esperando, com moderação, comer o pavê. Mas tem um segredo que a mãe dela ensinou para ela, pode falar bem? O creme de leite tem que dormir na geladeira de um dia para o outro. Porque se não dormir, não fica a mesma coisa. Então ela vai fazer isso. Ontem o creme de leite dormiu, e toda hora eu fico perguntando para ela. Estou até chato. Preciso comprar alguma coisa? Quer comprar o leite condensado? Quer comprar bolacha? Precisa de ajuda? Fica quieto, Paulo.
Hã? É hoje que vai sair uma amostrinha grátis. Então, meu irmão, é que nem o pavê da minha sogra, Dona Irene, que passou para a bispa. Você reconhece quando um pastor tem unção e quando não tem. Quem concorda comigo? Não estou falando de carisma, estou falando de unção. Você reconhece quando uma igreja tem a presença de Deus e quando não tem. Quem concorda comigo? Pode ter até liturgia diferente, pode ter níveis diferentes de cultura, de conhecimento, mas a unção é a unção. E a unção vem com a palavra. Amém? Quem entendeu? Vem com a obediência da palavra. Vem com a sensibilidade para valorizar a palavra e cuidar de obedecer atentamente. Se eu tenho a liberdade de obedecer em parte, o resultado não será o mesmo. Quem concorda comigo? Se eu começo o creme de leite não dorme de um dia para o outro, o pavê não vai ser igual. Então fala ao seu irmão, tem que ser na palavra. E eu vou te dizer, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de pastor, não adianta mudar de Bíblia, não adianta mudar de doutrina. Se você quer realizar o sonho, Deus só vai permitir sonhos grandes para o seu bem, se você permitir a palavra construir os seus fundamentos. Construir os seus fundamentos. Senão nós vamos ficar rodeando um monte. E nós vamos ter decepções, pode ter até líderes, pode ter até momentos que você acha, achei uma doutrina que facilitou, mas não vai dar resultado. E depois você vai voltar para a doutrina da palavra, porque é ela que dá resultado. Então, meu irmão, o evangelho é o mesmo. Cristo, ele se contextualizou na tradição judaica. Ele se contextualizou tanto para pregar primeiro para os judeus, que ele queria curar o filho da mulher Ciro-Fenícia, mas ele resistiu para não escandalizar os apóstolos. Quem concorda comigo? Porque para eles era uma mulher impura, mas quando aquela mulher falou, os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, meu irmão, Jesus falou, não, essa mulher tem mais fé do que muitos, sua filha está curada. Quem pode aplaudir ao Senhor? Porque a mulher, ela não questionou a palavra, ela falou, Senhor, Tu és o Senhor, ainda que o Senhor declara que momentaneamente o Senhor não veio para os samaritanos, nem para os fenícios, é o Senhor que tem a palavra de vida, é o Senhor que vai liberar a palavra, eu espero nesta palavra. E Jesus, ele antecipou o ministério de Paulo, porque depois o ministério de Paulo alcançou os gregos, os romanos e todas as civilizações contemporâneas do Evangelho. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Assim é o nosso Deus hoje. Ele está alcançando a nossa geração na internet, nos iPads, nos iPhones, nas iluminações, nos estilos musicais, nos estilos de pregação, mas o fundamento não pode mudar. O fundamento é a palavra é intocável, e o preço que a palavra exige é 100%, 100%, mas movido por amor, porque nós somos movidos pelo desejo de agradar o nosso Salvador, de alcançar a nossa recompensa, de ver que é melhor servir a Deus do que servir o mundo. Quem concorda? Melhor servir a Deus. Certa vez, o diálogo de Jesus com os discípulos apertou, e ele falou para os apóstolos, olha, muitos me deixaram, e vocês vão me deixar? Pedro falou, olha, até que tinha vontade, mas para onde nós vamos? Só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos amar a mais a Deus. Os sonhos que Deus tem para nós
são muito maiores do que nós temos. Quem crê? Eu já estava com tudo rascunhado o projeto dessa catedral aqui na minha cabeça. Tudo, bispo. Já fiz ele umas 3 vezes. Aí essa semana Deus falou, está tudo errado. Está muito pequeno, está muito simples. Pode mudar tudo. Eu nem sei o que vai ser, mas eu acho que vai ser muito melhor. Assim Deus faz com a nossa vida. Quem crê que Deus vai fazer com a sua vida? Você projetou tanta coisa aqui, e eu creio que vai acontecer conosco, quando nós fundamentamos a nossa vida na fé, na palavra, sem colocar preço. O preço mais alto Ele já pagou, foi o sangue precioso de Jesus. Esse preço é impagável, e Ele nos ama. Quem quer colocar o seu projetando nas mãos dEle? Senhor, esses sonhos são que eu projetei, mas o Senhor pode mudá-los. Quem quer consagrar? O Senhor pode mudá-los. O Senhor pode fazer muito além, né? Eu posso ter pensado pequeno, o Senhor pode aumentar os meus sonhos. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Quem ama esse Deus maravilhoso? Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso?